Empresário é resgatado após passar 8 horas em cativeiro. O sequestro ocorreu na tarde de ontem, na Palmeira, e os sequestradores exigiam dinheiro aos familiares dele. Pai e filho são encontrados mortos no sertão. Mulher é presa suspeita de aplicar golpes em várias cidades da Paraíba. Muita farra, muito luxo e muita festança. É assim que a Polícia Civil define uma digital influencer acusada de golpes e estelionato contra aposentados em Esperança e Remígio. No futebol, os gols da Copa do Nordeste. E ainda a agenda cultural para o final de semana. Hoje é sexta-feira, 24 de janeiro de 2025. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um empresário foi resgatado após passar 8 horas nas mãos de criminosos. Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande resgataram o empresário dono de um buffet que era mantido em cativeiro na zona rural de Lagoa Seca e estava sendo extorquido por bandidos que exigiam R$50 mil para liberar a vítima. Essas imagens, cedidas pela Polícia Civil, mostram o momento em que a vítima é resgatada pelos policiais. Vejam o diálogo entre os policiais e a vítima. Levanta o celular, foi? Tá aqui. Só deram um soco Levanta aqui. aí. Volta. Segura aqui Vocês vieram pra cá de quê? De carro, moto? Eles vieram de moto por ali, não sei, eles me apagaram e tipo me arrastaram. Eles estavam de moto? Quando me assaltaram foi de carro. Não agora. O sequestro ocorreu na tarde de ontem, na Palmeira, e os sequestradores exigiam dinheiro aos familiares dele. A gente chegou do trabalho, ele me deixou em casa, aí voltou no supermercado. Aí ele fez as compras, na subida do supermercado, quando já ia no caminho de casa, abordaram ele. 3 cabos abordou e simplesmente fez o assalto, mandou ele ir dirigindo até ao Alvinho, depois do Alvinho, num canto esquisito. E simplesmente mandaram ele, as coisas que eles estavam com ela foi jogado fora, né? Jogaram as coisas dele, as coisas pertences que eles tinham comprado, entre tudo. E depois atirou, né, nele. Graças a Deus que não pegou, pelas graças de Deus. Agradeço a Deus, primeiramente a Deus. A Delegacia de Roubos e Furtos acompanhou toda a negociação e de pronto saiu em diligências em busca de localizar o cativeiro da vítima, tendo inicialmente se deparado com bandidos em Lagoa Seca que, ao perceber a presença da polícia, abandonaram uma moto. Outro grupo foi avistado e também se evadiu ao perceber a presença da polícia. Conforme a Delegacia de Roubos e Furtos, já por volta das 8 horas e 45 minutos, o empresário foi localizado e sentado em uma pedra, amarrado com cordas, totalmente dopado e com arranhões pelo corpo. A família não chegou a pagar o resgate. Tudo começou realmente ontem, 1 hora da tarde. Esse empresário tinha saído de casa e foi abordado por indivíduos em um veículo. A família tomou conhecimento depois de 2 horas, tendo em vista que ele não retornou às ligações, e por volta das 13h30 começou realmente o pedido de resgate, né? Os bandidos exigiram 50 mil para ser depositado na própria conta da vítima, porque eles estavam com o celular mesmo, iam fazer logo transferências sucessivas para contas de terceiros. E aí a família se encontrou aqui, participamos de toda a negociação. Juntamente com o trabalho da inteligência policial, descobrimos que os mesmos estavam ali na zona rural de Lagoa Seca. Fomos, desde as 5 horas, estávamos fazendo incursões lá no local. No primeiro momento, encontramos 2 indivíduos numa moto, que assim que avistaram a viatura policial, empreenderam fuga no matagal, deixaram a moto caída. Moto roubada, depois que a gente conferiu na cidade de Areal. Continuamos as diligências, descobrimos que o cativeiro estava próximo, dessa vez lá num rancho, e já por volta mais ou menos isso das 8 horas, mais uma vez no matagal, um local bastante ermo, escuro, avistamos uma moto, realmente se evadiu do local, efetuamos disparos
em direção aos indivíduos, só que eles conseguiram se evadir. Sabíamos que a vítima se encontrava no local, fizemos uma varredura completa e 45 minutos depois localizamos a vítima, esse empresário, amarrado, dopado, em cima de uma pedra, com arranhões, marcas de agressão física, e conseguimos, né, resgatá-lo com vida e entregá-los posteriormente à sua família. E olha, uma mulher foi presa suspeita de aplicar golpes em várias cidades da Paraíba. Ela era especializada principalmente em idosos. Muita farra, muito luxo e muita festança. É assim que a Polícia Civil define uma digital influencer acusada de golpes e estelionato contra aposentados em Esperança e Remígio. Ela conseguia, se passando por advogada, contrair empréstimos usando o cartão de crédito das vítimas. Mas agora a casa caiu para Tanaia Santos dos Prazeres, de 28 anos de idade. Havia um ano que a polícia estava atrás da jovem blogueira que vinha aplicando golpes desde 2023. É uma resposta bem contundente que a gente dá à população do Agreste do Brejo paraibano, que é onde reside a maioria das vítimas. Vítimas estas que são vulneráveis, a grande maioria idosos, semi-analfabetos, agricultores e, inclusive, pessoas portadoras de deficiência mental, né? A gente deflagrou na noite de ontem a operação chamada Ostentação Fraudulenta, que justamente essa jovem, que era bastante popular, inclusive, nas redes sociais, ela aplicava golpes, se passava por advogada, ia na casa desses idosos, informava que iria conseguir o seguro-safra e fazia vários empréstimos de 20, 30, 40 mil reais no nome desses idosos. E hoje ela estava num apartamento de luxo, várias festas, celular de luxo, ostentando muito com o dinheiro dessas pessoas. Essas pessoas que agora estão com a aposentadoria já quase, algumas até menos que a metade, recebendo, passando por grandes dificuldades financeiras por conta dos golpes que essa jovem, muito jovem ela ainda, cerca de 20 e poucos anos, veio aplicando desde o ano 2023. O delegado Emanuel Henriques explicou como era a abordagem feita pela jovem junto às vítimas. O delegado disse que desde o ano passado que a polícia havia representado contra a blogueira. Ela chegava na casa dos idosos, a partir de conhecidos, principalmente ali na cidade de Remígio, se passando por advogada, né? E afirmava que ia conseguir o seguro-safra para essas pessoas. Basicamente, o modus operandi era esse, que a maioria das vítimas eram agricultores. Mas teve uma vítima também que era portadora de deficiência mental. Mas aí ela prometia seguro-safra, pegava o celular dela, já entrava na conta bancária, criava uma conta bancária para o idoso, fazia o reconhecimento facial da conta bancária através do celular. Naquele momento mesmo já fazia um empréstimo de uma quantia alta, 20, 30 mil reais. Depois ia no banco, sacava uma quantidade irrisória, comparando com o empréstimo de 500, 600 reais, e dava ao idoso. O idoso ali já ficava satisfeito. Eita, rápido, já consegui meu seguro-safra. E aí ela ficava com o restante do dinheiro e usava esse dinheiro para ostentar, e ostentava bastante na cidade de João Pessoa. E olha, uma verdadeira tragédia foi registrada no sertão da Paraíba. Um idoso morreu eletrocutado ao tentar salvar um animal de uma cerca elétrica. E o filho dele, logo em seguida, foi encontrado sem vida. Foi uma das cenas mais tristes desta semana aqui no estado da Paraíba, esse caso que aconteceu lá no município de Catolé do Rocha, sertão da Paraíba, foi registrado na última quarta-feira. Um idoso de 67 anos, o senhor João Pinheiro de Aguiar, ele terminou morrendo ao tentar fazer uma boa ação. Fato é que uma ligação foi feita, transformando uma cerca convencional em uma cerca eletrificada, ou seja, com descarga de energia elétrica, e um animal, um jumento, terminou sofrendo uma descarga elétrica ao tocar nessa cerca. Esse homem foi tentar socorrer, salvar esse animal que estava morrendo. E ao tentar fazer isso, ele infelizmente se transformou na vítima. Acabou morrendo imediatamente ao tocar nessa cerca. E o filho dele, um homem de 47 anos, foi ao encontro do pai. Na tentativa de ajudar, só que quando chegou lá, se deparou com a situação. Ele ainda chegou a desligar a cerca eletrificada, mas quando se aproximou, lamentavelmente identificou apenas que o seu pai estava morto. Esse homem acabou entrando em surto, Zé Cláudio, de acordo com familiares,
e logo em seguida acabou atentando contra a própria vida. Ao ver o pai naquela situação, ele não aguentou a carga emocional de tudo aquilo e acabou tirando a própria vida, esse fato que se transformou em uma verdadeira tragédia familiar e aconteceu lá na cidade de Catolé do Rocha, zona rural de Catolé do Rocha, no Alto Sertão da Paraíba. Infelizmente, esse caso acabou sendo registrado e terminou com essas duas vítimas. Vamos mudar de assunto? As inscrições do ProUni, o programa Universidade para Todos, para o primeiro semestre de 2025 começaram hoje. Os candidatos precisam ficar atentos aos requisitos e às datas do processo. As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025 do ProUni, o programa Universidade para Todos, começam nesta sexta-feira e seguem até o próximo dia 28. Elas são feitas exclusivamente através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Alguns pré-requisitos são necessários para o estudante que quer ter acesso a uma bolsa do ProUni. Primeiro, ele vai ter que ter feito Enem entre os anos de 2023 ou 2024, atingido uma nota média mínima de 450 pontos, e não ter zerado a redação. Existem as bolsas integrais e também as bolsas parciais. Para a bolsa integral, o estudante vai precisar comprovar que a renda per capita familiar não ultrapassa o valor correspondente a um salário mínimo e meio. O resultado deve ser divulgado no próximo dia 4 de fevereiro. Nós teremos ainda uma segunda chamada, que deve ser feita no dia 28 de fevereiro, e a lista de espera deve ser realizada lá no mês de março. Para mais informações, no caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato através do 0800 61 61 61. E olha, muitas crianças estão voltando às aulas, né? Para além das compras do material, matrícula e novas dinâmicas na rotina, a volta às aulas exige que os pais se preocupem também com a alimentação das crianças fora de casa. E a lancheira escolar pode representar um desafio e tanto. Quem é mãe sabe disso, né? E a gente vai conversar com um nutricionista para dar dicas, né, de como melhorar a alimentação dos pequenos. Eu diria que uma preparação natural. A pessoa tem que ter o ambiente da casa favorecido à lancheira que vai levar para a escola. Tipo, você tem que acostumar seu filho comendo frutas, legumes no almoço, enfim. Aí as pessoas, às vezes, não têm esse costume, não têm esse hábito. E faz uma lancheira para a criança totalmente diferente do que ela está habituada a comer em casa. Quando chega na escola, a criança volta com a lancheira do mesmo jeito. O que seria ideal? Uma fruta, um pão integral, uma fatia de queijo, um iogurte, se a lancheira for térmica, tá? Algumas coisas nessa linha. Evitar embutidos, evitar coxinha, salgadinho, refrigerante, isso que a gente tem para dar de aconselhamento aos pais. Mas o mais interessante que eu aconselho, sempre que vem uma criança que passa consulta conosco aqui, é que o pai vá adaptando esses alimentos para quando a criança chegar na escola não estranhe. Pois é, são diversos desafios, né? Que às vezes o pai chega a enfrentar na hora da montar, porque o filho quer somente comer algo que às vezes não seja bom para a saúde dele. Mas aí há uma conversa antes, há uma explicação que deve ser feita. O interessante é você vai introduzindo os alimentos em casa, que quando ele chegar na escola ele já está adaptado, não vai estranhar por nenhum alimento, entendeu? Assim, o que é saudável todos nós sabemos, mas o que a escola, hoje em dia já tem uns regulamentos que a escola não pode oferecer refrigerante, embutidos, enfim. Isso já é uma coisa boa para a nossa alimentação se tornar mais saudável. Mas o mais interessante é torne a criança saudável em casa, que na rua ela vai se comportar do mesmo jeito. Como é que os pais podem preparar uma lancheira atrativa, né, para que os filhos possam realmente gostar? Olha, um bom sanduíche, o queijo é muito gostoso, toda criança boa. Uma fruta adoçada, que a criança já tem costume de comer em casa, tipo uva, maçã, banana. Um iogurte natural. Isso é o ideal. Isso é o ideal para a criança, porque ela vai ter aí proteína, carboidrato, lipídios e minerais. E daí ela vai render na aula, não vai ficar sonolenta, não vai ficar cansada. E ela vai estar alimentada e bem alimentada. Olha, também há uma forma muito importante, né, a hidratação durante o período em que as crianças voltam, né, para a escola e também durante o dia.
né? É importante os pais prestarem atenção de como é que os filhos estão se hidratando durante o dia. Como é uma forma, né, de que os pais devem prestar atenção? Olha, a forma da hidratação seria o peso vezes 0,40. Se uma criança pesa 30 quilos, 3 vezes 4, 12, ela tem que tomar no mínimo 1,5 litro, 1 litro e 200 ml de água por dia. Então, teoricamente, você vai encher uma lancheira, uma garrafinha de 500 ml, que é aquele para passar a manhã toda tomando. Recomendamos que a garrafa não seja com aquele plástico de plástico tipo descartável, né? Tem que ser um plástico bom, já que vai passar um período todo com aquela água ali dentro, e vai conservar a água sem soltar nenhuma impureza do plástico na água que ele vai consumir. A seguir, os gols da Copa do Nordeste e ainda a agenda cultural para o final de semana. Vamos voltar falando de futebol, porque ontem teve o encerramento da primeira rodada da Copa do Nordeste e teve paraibano em campo, hein? Vamos ver como é que o Souza se saiu nessa estreia. Do Presidente Vargas, na capital cearense, o Fortaleza enfrentou o Motoclube. E o primeiro gol foi de bola parada. Lucero cobrou o pênalti e inaugurou o placar no PV. 1-0 Lion. E o segundo saiu no segundo tempo. Iago Pikachu soltou um raio após o cruzamento de Mancuso. Final, Fortaleza 2, Motoclube 0. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia goleou o Sampaio Corrêa. O primeiro saiu no escanteio cobrado por Ademir. Eric cabeceou para o fundo das redes e inaugurou o placar. 1-0 Bahia. O segundo gol começou na grande jogada de Ademir. Na cara do goleiro, ele calçou as chuteiras da humildade e Lúcio Rodrigues marcou. Bela assistência e 2-0 Bahia. E Ademir foi o cara do jogo. Com 10 minutos do segundo tempo, ele cobrou falta e Alan James deixou dele. Só que contra. 3-0 Bahia na Fonte Nova. E Ademir vestiu a skin de garçom na partida. Ele recebeu de Caio Alexandre e deu para Eric Pulga, ex-campinense, deixar o dele. Final em Salvador. Bahia 4, Sampaio Corrêa 0. No sertão paraibano, nosso representante Souza recebeu Altos no Marizão. E o Verdão que largou na frente foi o piauiense. Albert aproveitou o cruzamento e de cabeça colocou no fundo das redes. 1-0 Altos. Só que 4 minutos depois, o Souza empatou na cobrança de falta ensaiada. Iranilson tocou e Diego Ceará, artilheiro do Nino, deixou tudo igual. 1-1. E no finzinho do primeiro tempo, Felipe Jacaré chutou com desvio e a bola sobrou para Elielton deixar o dele e virar a mesa no Marizão. Final, Souza 2, Altos 1. Olha aí o dinossauro fazendo bonito na Copa do Nordeste, né? E amanhã tem 13 e Serra Branca no estádio Amigão. A bola rola às 4h30 da tarde. Será um confronto de equipes com objetivos iguais dentro da competição, mas com situações diferentes na tabela. Neste sábado, o Serra Branca se prepara para enfrentar o 13, um confronto importante para ambos os times no Campeonato Paraibano. Enquanto o Serra Branca busca consolidar sua boa fase, o 13 tenta se recuperar de um início complicado na competição. Após as primeiras rodadas, o 13 ocupa a penúltima colocação na tabela, somando apenas 1 ponto. O time começou a trajetória no estadual com um empate de 1-1 contra o Alto Esporte, seguida de uma derrota por 2-0 para o Campinense no último domingo. A situação tem gerado preocupações entre os torcedores e jogadores, que buscam reverter esse cenário adverso. Por outro lado, o Serra Branca se encontra em uma posição mais confortável, com 2 vitórias e 1 derrota em 3 partidas. O time soma 6 pontos e ocupa a 3ª posição na tabela. A equipe tem demonstrado um bom desempenho em campo e a expectativa é alta para o confronto deste sábado. O jogo promete ser um desafio para ambas as equipes, com o 13 buscando a recuperação e o Serra Branca tentando se firmar entre os primeiros colocados. Sabemos que o 13 é uma equipe muito tradicional aqui na Paraíba, é um jogo difícil, é um clássico, né, que a gente fala.
o momento deles não é tão bom, mas é um momento que eles podem se reerguer, então a gente tem que estar atenção total, para que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e temos que estar prontos. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Se tratar de uma grande equipe, Serra Branca. Vem de 2 jogos, né? Teve 2 vitórias na competição já, mas é como eu falei, né? A gente se fechar mais, se unir mais para que a gente possa fazer um grande trabalho no sábado e conquistar os primeiros 3 pontos. E olha, no domingo, o Campinense enfrenta a Picuiense no estádio Amigão às 4 da tarde. Depois de vencer o Clássico dos Maiorais, a Raposa empatou no meio da semana com o Alto Esporte e vai em busca da vitória para melhorar a posição na tabela do Paraibano. O Campinense é o 4º colocado com 4 pontos. A Picuiense vem de um empate com o Nacional de Patos fora de casa e está na 8ª colocação com 1 ponto. Pois é, sextou, né? Como dizem, a gente tá com o pezinho, não, o corpo inteiro já no final de semana. E agora é hora da gente ver a programação para o nosso final de semana na nossa agenda cultural. Nesta sexta-feira, o agito começa no Banana Beer com Saia Justa e Jonas Vaqueiro a partir das 22 horas. Não dá para ficar de fora. Também tem a tradicional festa de São Sebastião em Riachão do Bacamarte, com Seu Desejo e outras atrações para animar a noite. E se você curte um MPB, no London Pub Gourmet tem Bora Joe cantando sucessos que todo mundo ama. Já no Espetão, o forró domina. Tem Mexe Marrom, Matheus Oliveira e Roberto Silva para você dançar até cansar. Domingão é dia de verão Forró Max. A banda Cascavel sobe ao palco para fechar o fim de semana com muita animação. E no cineminha, a dica é o filme Ameaça no Ar. Um agente federal encara uma missão em um voo no Alasca, onde nem todo mundo é o que parece. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Um excelente final de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Fico esperando. Até lá.